Mark é microcirurgião. Desde a década de 80, de 1980, que ele sempre participou com a gente nos programas, trazendo a informação, a orientação na medicina preventiva. E, até certo ponto, a curativa também, por que não? Porque ele, como microcirurgião, se depara muitas vezes com pacientes que decepou um dedo, 2 dedos, 5 dedos e que tem que fazer o reimplante de membros. Essa é a grande vitória, mas o desafio para o microcirurgião, que muitas vezes fica 18, 20, 26 horas, como já aconteceu, dentro de um centro cirúrgico, fazendo um reimplante de membros. A cada dia, mais e mais, doutor Edson, decepa-se uma parte do corpo e chega de imediato para você? Mafalda, você deve lembrar que, você acabou de falar agora, né? De 25 anos, 26 anos, quando fizemos os primeiros programas. Isso. Foi muito importante a informação transmitida não só para os pacientes, como aqueles que estavam junto com o acidentado, como também para os médicos, como proceder quando acontece um acidente, né? Então, inicialmente, claro que deve se dar socorro ao paciente e depois como cuidar do membro amputado. Então, as informações que foram transmitidas no seu programa Mafalda foram as primeiras, né, que nós pudemos levar ao conhecimento da população, também levar ao conhecimento dos colegas, para que esse paciente pudesse, né, receber um atendimento, porque antes nem se acreditava que um membro amputado pudesse ser reimplantado, né? E esse reimplante, ele envolve o que, doutor Edson? Que é micro, né? Em primeiro lugar, precisa de uma estrutura hospitalar bem grande, né? Precisa ter uma UTI, um centro cirúrgico bem montado, né? O pessoal treinado e também instrumental. O instrumental para microcirurgia não é muito material, basicamente é um microscópio e os instrumentos especiais para microcirurgia e o fio de sutura, que equivale a 25 micras, né? Que é 40 vezes mais fino que 1 milímetro. São todos materiais muito delicados que precisam do uso do microscópio para a gente manipular e poder fazer essas cirurgias. No decorrer desses mais de 25 anos, você tem mais ou menos uma estatística de quantas cirurgias você fez de reimplante? Bom, cirurgias utilizando microscópios foram milhares de cirurgias, mas especificamente de reimplante eu creio que seja mais ou menos 500 cirurgias de reimplante de membros. Mas de microcirurgia, né, de transplante de tecido, reconstrução de nervos, reconstrução de tecido danificado por acidente ou mutilados por tratamento de cirurgia de câncer, foram milhares de cirurgias. A gente pode mostrar isso agora e você pode ir mostrando e falando? Vamos lá, Mafalda. Aí é o que? O centro cirúrgico, doutor Edson? Então, essa é uma fotografia de um ato cirúrgico, né? Nós vemos aqui o cirurgião, o auxiliar, aqui vemos o microscópio cirúrgico, ele encapado com um tecido estéreo. Aqui é o local sendo operado. Então essa imagem aqui é captada pelo microscópio, passando por um jogo de lentes e aparece aqui para o cirurgião magnificado, aumentado, né? Nós podemos aumentar de 2 até 80 vezes no ato cirúrgico para poder enxergar melhor essas estruturas. Aqui nós vemos aqui um porta-agulhas segurando uma agulha, não conseguimos ver o fio que é bem fininho, né? E uma pinça, né, que são os dois materiais básicos para realizar uma sutura. Essas ilustrações foram feitas pelo Sassá, muito bonitas, né? Bem humoradas. É alegre. Alegre, né? Bem ilustradas. Mostra aqui um acidente entre um trabalhador que estava manipulando uma serra circular. E aqui nós mostramos o que deve ser feito quando acontece esse tipo de acidente. Em primeiro lugar, cuidar do paciente, colocar ele sentado ou deitado, né? Não dá nada para ele comer nem beber, porque provavelmente esse paciente vai ser submetido a uma anestesia geral, ele precisa estar de jejum. Não é necessário e não se deve fazer o torniquete, porque se faz um garroteamento baixo, né, com uma pressão baixa, o sangue que entra nesse segmento pode não conseguir voltar e sair tudo para fora, né? Ter um sangramento muito grande.
E se exagerar na pressão, ocorrer um dano da musculatura, dos nervos e dos tendões. E aqui no local do ferimento, né, na mão do paciente, no antebraço do paciente, fazer um curativo compressivo, que pode ser com qualquer material que foi encontrado lá, até a roupa do próprio paciente, uma toalha, né? Uhum. E depois... O membro amputado? O membro amputado aqui, ele deve ser colocado para isolar, né? Dentro de um saco plástico, para que ele evite ele se desidratar e também entrar líquido, hiperidratar, se for colocado junto com gelo, com água, né? Ele bem fechado deve ser colocado no gelo, um sorvete, né? Uhum. Ou qualquer substância gelada para evitar que ele se danifique e também evitar a proliferação de bactérias. Em seguida, né, deve ser chamado socorro, se for de outras cidades, né? Deve-se avisar o hospital para que o hospital possa se preparar, ganhando com isso cerca de 2 horas para começar a cirurgia. Então, quando o paciente chegar aqui na cidade, no hospital, já está tudo pronto e ele já vai direto para a cirurgia. Esse caso, Mafalda, até você deve lembrar dele, né? Inclusive aquela moça que perdeu o braço. Essa paciente, inclusive, uma vez você conversou com ela, né, no seu programa. Foi. Sofreu uma amputação aqui no braço, num acidente rodoviário. E foi uma situação dramática, porque não se encontrava o braço dela, né? Que havia sido enterrado na beira do asfalto. Estava no mato. No mato. Depois de umas 5 horas, mais ou menos, do acidente, com a paciente já fazia 3 horas anestesiada, conseguiram encontrar o braço, né? Ele foi trazido e reimplantado. Essa paciente, cerca de 2 anos depois, já com todos os movimentos do cotovelo, né? Movimentos do punho, dos dedos, ele abre totalmente a mão, estende, fecha totalmente a mão, flete o punho, estende o punho, ela consegue abrir totalmente, né, encerrar totalmente a mão aqui, né, o punho com o cotovelo dobrado, né. Não dá nem para perceber qual foi o braço. Não dá para. Então, nesse caso aqui, mostra a fotografia da mão direita, da mão esquerda, e a mão direita foi a mão reimplantada, né. Uhum. Ela recuperou todas as funções, voltou a estudar, fez faculdade, né, e casou, tem uma família hoje e é professora de novo. Só que depois de fazer a faculdade, ela consegue escrever, consegue fazer tudo com essa mão direita que foi reimplantada. Então, Mafalda, a função, o objetivo principal da cirurgia da mão e da microcirurgia é devolver a capacidade de pinça e a sensibilidade para a mão, né? Uhum. Então, nesse caso aqui, nós estamos vendo aqui, esse dedo aqui que foi reimplantado, não é o polegar, ele está no lugar do polegar, mas é o dedo anelar, porque o polegar foi totalmente danificado e esse dedo também havia sido amputado. Então, nesse caso, a prioridade é reconstruir o polegar. Os outros dedos foram reimplantados no lugar deles, né? Esse paciente veio a perder um dos dedos, mas permaneceu aqui o polegar e os outros dedos reimplantados. Para fazer a pinça. Para fazer a pinça, Vamos ver aqui. Ó, ele consegue fazer a pinça e consegue utilizar a mão, né? Nesse caso, o paciente perdeu os 2 polegares, né? Prensou os 2 polegares e perdeu os 2 polegares. E vamos fazer a reconstrução com uma técnica diferente, que é utilizando a pele, a unha, né? Os vasos sanguíneos e os nervos do dedão do pé, do hálux, né? Então vai ser feito aqui, colocado um enxerto ósseo, né? Em cima desse enxerto ósseo é trazido a capa, que seria a capa do dedão do pé, com a unha, né? E reconstrói um dos lados inicialmente. Nesse caso aqui, foi reconstruído o lado direito, né? Inicialmente o lado direito. Esteticamente fica melhor com uma boa... O dedão do pé no lugar... Isso, no lugar do dedão da mão, né? Para restabelecer a pinça aqui. Aqui estão os 2 dedos reconstruídos, né? A partir de tecido... o osso é retirado aqui da bacia, do ilíaco. Ah, é? A base é do ilíaco. E depois é feita uma cobertura, né? Com a pele dos 2 polegares aqui. O paciente que é submetido a um reimplante de membros,
Inicialmente ele fica internado na UTI 2 a 3 dias, até uma semana. Fica internado mais uma semana no hospital, acompanhado no nosso serviço por cerca de 2 meses depois, até a consolidação óssea, e depois disso ele começa a fisioterapia. Então, para que ele possa utilizar plenamente um dedo reimplantado, no mínimo 3 meses. Dois, 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Todo o caminho para se chegar em uma grande ideia vai valer a pena. Prêmio APP Mark Media. Uma década valorizando a comunicação de Londrina. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. A presença do prefeito Alexandre Kireff nas comemorações dos 60 anos do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. E com uma data muito especial, porque hoje, dia 30 de setembro, é aniversário do prefeito Alexandre Kireff. Como é que é comemorar o teu aniversário e os 60 anos do Clube de Engenharia? Não, realmente, né? Um aniversário que, vou ser sincero, passa até desapercebido por mim. E de repente a gente percebe que chegou a data do aniversário, numa data, e aqui num evento tão importante como os 60 anos do Ciel, realmente uma feliz coincidência e encontrando os amigos. E o prefeito tem que estar presente numa data tão importante do Clube de Engenharia. Afinal de contas, é uma das instituições mais respeitáveis da nossa cidade, tradicional, que tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de Londrina. Porque a participação do Clube de Engenharia e Arquitetura dentro da própria prefeitura, na sua administração, tem tido um papel de destaque com a sua presidente, a Maria Clarice. Exatamente. O CEAL tem tido um papel constante em diversas questões que são discutidas em Londrina, não apenas nessa gestão, mas historicamente. O próprio IPU, né, o Instituto de Planejamento Urbano de Londrina, ele foi inspirado pelo próprio CEAL. O CEAL teve uma participação importantíssima e a presidente hoje sempre está presente, sempre que nós buscamos auxílio, apoio e interação com o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, a presidente tem se apresentado e colaborado, apresentado sugestões, enfim, sendo uma voz importante da construção de soluções para a nossa cidade. Prefeito, inédito, porque uma mulher engenheira civil, primeira vez presidente do CEAL, é inédito. Bom, é inédito, mas é a constatação do papel da mulher na sociedade brasileira, né? A mulher, ela tem um papel importantíssimo, decisivo, atuando em todas as circunstâncias, organizações. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque
Hoje a liderança política, as pessoas mais envolvidas com os trabalhos nos bairros da cidade, nas organizações sociais, hoje estão sob a liderança das mulheres. É impressionante a consciência política das mulheres londrinenses, a forma como elas exercem esse papel de liderança política, interagindo diretamente, cotidianamente com o poder público, manifestando suas reivindicações, realmente liderando esses processos de desenvolvimento e nada mais natural que uma instituição como o CIEL também tenha à sua frente uma mulher. Maria Clarice, o prefeito Alexandre Kireff acabou de elogiar a sua atuação na presidência do Clube de Engenharia e Arquitetura e a participação junto à comunidade. E hoje é aniversário dele de 47 anos e as comemorações dos 60 anos do Clube de Engenharia, com uma mulher à frente. Nós temos que fazer a diferença, né, Mafalda? Nós temos que começar a fazer a diferença. Mas o fato de ser mulher, eu falo assim, que o fato de ser mulher, ou ser homem, ou arquiteto, ou engenheiro, o importante é a gente ter essa participação, a gente ter a colaboração, que nós temos uma equipe fantástica, né? Nossa diretoria está fantástica, está todo mundo participando e eu acredito que tem muitas novidades por aí. O ano que vem o Clube de Engenharia tem muitas novidades e nossa participação também junto ao plano diretor, junto aos conselhos da cidade, junto até às outras cidades que congregam a região metropolitana. Então nós estamos trabalhando bastante. Eu acredito que isso é o bom, né? Porque onde tem engenharia, onde tem arquitetura, tem planejamento, tem coisa bonita, tem tudo correndo bem. A entidade chegar aos 60 anos já é uma vitória numa cidade que está fazendo 79 e chegar aos 60 anos do jeito que está chegando. Isso é muito importante, é muito bom e nós vamos comemorar bem. Vai ser uma comemoração de gala. O Elcio Lara é superintendente da Caixa Econômica Federal aqui em Londrina e está presente nesse coquetel de lançamento dos 60 anos do Clube de Engenharia e Arquitetura. Esta parceria junto ao clube, ela é inédita. Ela é inédita e é crescente. Nós vemos no Clube de Engenharia uma grande oportunidade para a Caixa, que é o agente financeiro aí que opera fortemente com a habitação, né, toda a área de infraestrutura, nós nos aproximarmos, estarmos juntos com essa categoria tão importante aí para o crescimento do município e do país. O Ricardo é do setor da construção civil do Sebrae e está participando deste coquetel de lançamento dos festejos dos 60 anos do Clube de Engenharia e Arquitetura. Conta pra gente como é essa parceria. Essa parceria é para incentivarmos as tecnologias no setor da construção civil de Londrina e região. Londrina já tem uma construção de qualidade, ela já utiliza tecnologias a nível nacional, mas tecnologia é uma coisa muito dinâmica. Você sempre tem que estar conversando, trazendo, tendo exposições de novas tecnologias. E nesse aspecto o CEAL está desenvolvendo esse evento, que é um evento onde tem uma variedade de informações novas, de tecnologias e formas novas. E o Sebrae, sempre que tem um evento com esse objetivo de novas tecnologias, nós somos parceiros. É por isso que nós estamos apoiando esse evento aqui no CEAL. Como será que as pessoas me veem? Ser ou não ser, eis a questão. E como meus amigos me veem? Como te quiero, muchacha. Eu também. Uau! E como eu me vejo? Um profissional atento às rápidas mudanças do mercado de trabalho.
Atualize ainda mais seu conhecimento com os cursos de pós-graduação Unifil. Faça sua matrícula. O mercado exige os melhores na prática. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Todo caminho para se chegar em uma grande ideia vai valer a pena. Prêmio APP Mark Media. Uma década valorizando a comunicação de Londrina. Dois, 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Hoje eu quero falar com você, com a doutora Tatiana Irioda, sobre uma patologia denominada lúpus. Ela é especialista em reumatologia e ela vai poder dar parâmetros para a gente. O que é esse lúpus? É uma doença? É um reumatismo? Como é que ele manifesta no ser humano, doutora Tatiana? Isso, meu falando, ele é uma doença reumatológica, né? Que a gente chama doença autoimune, né? Autoimunidade é quando o nosso organismo, né, o nosso sistema imunológico passa a não identificar algumas substâncias do nosso organismo, né, como próprios nosso, e passa a atacar o nosso organismo, causando inflamação e lesão nos diferentes órgãos, né? E a principal doença desse espectro de doenças, né, de autoimunidade é o lúpus, né, que é uma doença que pode pegar todos os órgãos do nosso corpo, né, causando inflamação de diversas formas. Ela tem alguma carga genética, doutora Tatiana? Ela é uma doença que tem, sim, uma predisposição genética, né? A gente observa isso em histórias na família. Às vezes a mãe, a irmã tem lúpus, né? A mãe pode, sim, passar a doença para o filho de uma maneira genética, né? Que a gente fala. Então, a mãe que tem lúpus, ela tem maior chance de ter, às vezes, uma filha, um filho que tenha lúpus também. Com base na história que o paciente traz pra gente, isso é muito importante, né? A gente faz uma bateria de exames de sangue, né, para pesquisa de alguns marcadores que nos indicam que é ou não lúpus, né? Então, a gente faz exames de sangue, exames de urina e junto com o que o paciente está manifestando da doença, a gente preenche uma série de critérios para dizer que a pessoa tem lúpus ou não. Alguns pacientes têm alteração só de exame de sangue. Em muitos casos, a gente recebe esse exame alterado, a pessoa não tem manifestações típicas do lúpus, né? Então não preenche critérios. Sai mascarado. Mascarado. Então esse é o quadro que a gente tem que tomar mais cuidado, porque tem muita gente sendo tratada como lúpus só por causa de um FAM alterado, que é o exame, né, que chama atenção, e na verdade não é lúpus. Então a gente tem que tomar cuidado, porque esses exames, esse FAM, ele é alterado quando o nosso organismo é exposto a algumas agressões. Então faz lesão das nossas células, as nossas células expõem substâncias dentro delas e aí acaba aparecendo no exame.
Então, se a gente ficou doentinho dias antes, se a gente andou tomando algum remédio, se a gente fez alguma cirurgia, né? Se fez uma infecção grave, ficou internado no hospital, às vezes esse FAM vai vir alterado e não quer dizer necessariamente que é lúpus. Agora, por que o lúpus leva a óbito a pessoa em poucos dias? Isso é uma coisa que chama atenção porque, assim, o lúpus, ele tem um espectro, né? E a gente fala que pode ser uma doença desde boazinha a uma doença grave, né? E realmente ainda a medicina não sabe ao certo o que determina isso, né? Hoje a gente tem tentado buscar, com relação à genética, o que pode nos orientar a dizer se um paciente vai evoluir de forma grave ou não, mas ainda a gente não tem marcadores para isso. Agora, acontece que o lúpus pode abrir de uma forma arrastada, com história de algumas semanas a meses. Agora, também ele pode abrir um quadro que, de repente, a pessoa abre um quadro agudo, com uma hemorragia no pulmão, ou um quadro de comprometimento cardíaco, com o coração inchado, né? Ou, às vezes, mesmo de um inchaço, um edema generalizado, que a gente chama, com crise de pressão alta, né? Que descompensou o rim, de repente, subitamente. E aí a gente vai ver, dosa aqueles exames de sangue e aí preenche os critérios e vê que era um lúpus que abriu de repente, né? Por algum gatilho a doença apareceu. Agora, existe uma prevenção? Ainda não, infelizmente não. Eu acho que quando a gente chegar na descoberta de que realmente existem alguns marcadores genéticos que a gente consegue determinar nas pessoas, talvez a gente consiga trabalhar com isso. Mas o que a gente sabe e a literatura mostra é que a radiação solar, ela tanto faz a doença reagudizar, né, piorar a doença lúpus, como também ela é uma das principais hipóteses de fazer aparecer a doença. Como será que as pessoas me veem? Ser ou não ser, eis a questão. E como meus amigos me veem? Como te quiero, muchacha. Yo también. Uau! E como eu me vejo? Um profissional atento às rápidas mudanças do mercado de trabalho. Atualize ainda mais seu conhecimento com os cursos de pós-graduação Unifil. Faça sua matrícula. O mercado exige os melhores na prática. Todo o caminho para se chegar em uma grande ideia vai valer a pena. Prêmio APP Mark Media. Uma década valorizando a comunicação de Londrina. Dois, 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais.